Olá, bem-vindos a esta série. Esta é uma série sobre flair bartending. Eu vou-lhes mostrar aqui algumas particularidades das minhas pesquisas ao longo de 13 anos. Há 13 anos atrás eu fui competir a uma prova e nessa prova, que era uma prova do Campeonato do Mundo, do Roadhouse, que é um campeonato do mundo, eu fiquei em sétimo. Fiquei em sétimo lugar e nesse sétimo lugar... Bom dia, Luís. Deixa-me só ajeitar aqui a câmera para se ver isto melhor. Está quase. Como é que estás, Nuno? Eu fiquei em sétimo lugar e aí comecei a investigar. Porque percebi que não conseguia vencer. E na minha procura por vencer, acabei por conhecer um montão de saberes acerca do corpo humano, acerca da nossa mente e do nosso campo eletromagnético que temos à nossa volta. Todos nós produzimos um campo assim. E então comecei a partilhar essa informação com alguns colegas, mas é uma informação muito estranha. É difícil de receber porque nós todos andamos à procura de sucesso na nossa vida pessoal, na nossa carreira, e cada um está a seguir a sua visão e é complicado fazer chegar nova informação a quem não está pronto a receber essa informação. No entanto, eu continuei a fazer essa partilha de informação de uma maneira oculta, explicando a colegas alguns saberes sobre o momento, e assim eu fui fazendo infiltração de sabedoria em colegas, conhecendo como a mente funciona, através de sugestões. Essas sugestões têm que ser aceites por quem está a ouvir, e quem está a ouvir pode meter a sugestão dentro dele e torná-la como se fosse uma ideia sua. E então entramos no mundo da programação, a programação da mente e do corpo. Mas a mente e o corpo não funcionam apenas como um. Ela divide-se em imensas partes. Mas a mente tem 3 partes que nós podemos olhar de uma maneira mais simples e entrarmos dentro de cada detalhe da mente, conhecendo um pouco mais sobre nós. E ao conhecermos um pouco mais sobre nós, conseguimos fazer coisas mais habilidosas, porque há um processo de programação, desde a nossa visão, do nosso centro criativo, nos lóbulos frontais, até o nosso córtex visual, e passar isso para o nosso cerebelo, que é também conhecido como o córtex reptiliano. Eu vou fazer aqui um desenho do cérebro. Eu espero que se veja aí. Então o nosso cérebro tem 3 mentes.
a ver o cérebro de lado. Conseguem ver? Okay. E entender estas três mentes é fundamental para iniciar um processo de programação. Eu entendi com colegas nossos, campeões mundiais, várias vezes, ou outros colegas que fazem noutras artes truques ou manifestações do seu corpo que nós chamamos de fantásticas. Okay? E todos eles me falam das forças do corpo, de um lado consciente, de um lado criativo, de um lado masculino, de um lado feminino, de o lado esquerdo comandar o lado direito do corpo, de o lado direito do cérebro comandar o lado esquerdo do corpo. E pela minha pesquisa, que não envolveu só falar com colegas, envolveu muita leitura e envolve ainda hoje muita leitura, eu comecei a compreender que era possível ficar sereno numa competição, que era possível ficar atrás do bar também sereno, e que era possível controlar as nossas descargas de epinefrina ou adrenalina, fazendo com que nós nos mantivéssemos em domínio. Vocês, os 14 que estão aí, 13, podiam ir partilhando o vídeo, que eu vou entrar dentro do cérebro e pode ser que alguém mais lhes interesse. Então, esta parte aqui, esta parte de cima, é chamado o neocórtex. Ok? E o neocórtex é muito interessante. É muito interessante porque ele tem diversas partes que fazem diferentes coisas, mas vamos considerar aqui duas partes como alvo principal da nossa pequena investigação. Uma é esta zona aqui, que serão os lóbulos frontais. Okay? Esses lóbulos frontais são muito importantes. Eles são conhecidos também como o centro administrativo, o lugar da nossa criatividade, o CEO do cérebro. É aqui que nós vemos, aqui na parte da frente, que nós vemos as nossas sugestões para agir no momento. É aqui que nós julgamos, por assim dizer, a realidade. Recolhemos a informação da realidade e montamos, casamos esta entrada de informação com a entrada de conhecimento que nós temos. E esse conhecimento que nós já temos desde pequeninos é a linguagem do corpo. Okay? O corpo nasce com uma linguagem, que é uma linguagem emocional, e essa linguagem emocional tem um certo equilíbrio e é algo que todas as crianças sabem fazer naturalmente, é voltar ao seu equilíbrio. Okay? À medida que nós vamos crescendo e acumulando informação, estes lóbulos frontais, quando nós acordamos e começamos a despertar, à medida que vamos despertando pelo dia, os estímulos do dia ou dos nossos hábitos de fazer todos os dias vão reacendendo as conexões neurológicas. E quanto mais nós interagimos com as nossas atividades habituais, mais conexões neurológicas se vão acendendo. Como se tivéssemos uma enorme teia de neurónios conectados por sinapses que
que nos fazem relembrar todas as nossas atividades naturais. E aqui é onde nós, por exemplo, no mundo do flare, vemos alguém a fazer um truque, ok? E recolhemos essa informação, pensamos acerca dessa informação, quando nós tentamos analisar cada detalhe da mão, de como ele pôs o pé, como ele pôs o braço, o que nós na realidade estamos a fazer é procurar informação detalhada para poder passar para a memória do corpo. A memória do corpo está cá atrás, no cerebelo, ok? O cerebelo faz parte do córtex reptiliano, ok? E é o subconsciente. O cerebelo é o subconsciente. Okay? E esta ideia do subconsciente é muito importante. Porquê? Porque 95% do nosso dia é governado pelo subconsciente. 95% do nosso dia é governado pelo subconsciente. O que quer dizer que 95% do nosso dia são programas. Programas que nós instalamos com a nossa consciência, que em média é 5% do nosso dia. Okay? Há um processo de programação, há um tempo dos 0 aos 7 anos ou dos 0 aos 12 anos onde nós estamos muito livres e começamos a sugar toda a informação, não só a informação visual ou auditiva, mas também informação emocional. Okay? E essa informação emocional tem pontos de inteligência. Esses pontos de inteligência da informação do conhecimento emocional que o corpo já tem é o sistema endocrino, como sendo os polos de energia, os centros de inteligência das emoções. É fácil de encontrar esse tipo de conhecimento através de livros principalmente antigos, que falam de chakras ou medicina chinesa ou também shiatsu, e também podemos encontrar hoje na ciência conhecimento acerca desses polos de energia. É um tema muito falado porque toda a ciência está-se a merger com o antigo. Então, aqui no nosso consciente, este neocórtex nos humanos e nos golfinhos é o maior da espécie animal. Ocupa cerca de 74% da nossa massa cefálica. Os macacos têm à volta de 24%, os cães têm à volta de 9 a 12%, os gatos têm para aí 4%. Então nós temos uma grande capacidade de análise, é isso que nos distingue de todas as espécies. Okay? Então à medida que vamos recolhendo informação, às vezes há informação que não passa. Todos nós já fomos a trainings ou já estivemos com pessoas e não recolhemos aquela informação, não assimilamos aquela informação, ficou esquecida. Ela nunca passou para cá, para a memória do corpo, ela nunca foi aqui. Okay? E aqui no córtex visual, nós temos que visualizar a informação, não em forma de palavras, não só em forma de som, mas temos que fazer uma imagem daquilo tudo, e essa imagem tem que passar para o cerebelo, e o cerebelo tem que passar a informação para baixo. Aqui no meio, aqui nesta zona, é o límbico. Okay? É o límbico. O que é que o límbico faz? O límbico é uma farmácia, faz químicos. Okay?
Então imagina que tu pensas acerca da tua namorada que acabaste de conhecer e estás super feliz, ok? A ideia, essa ideia de liberdade, possibilidade, toda essa alegria que vai jorrar dentro do ser humano, são químicos propostos, elaborados pelo límbico. Então o límbico, tu vês a ideia, o límbico prepara os químicos e envia para o corpo através do líquido cerebral da espinha dorsal. Okay? E o líquido cerebral da espinha dorsal, neste caso, não só neste caso, vou fazer aqui um outro cérebro. Na parte de trás do cérebro tens duas. Vamos fazer assim o cérebro. Cérebro. Ok? Aqui vamos meter o cerebelo. Ok? Ok? E quando metes o cerebelo, em baixo, depois tens a primeira vértebra. Okay? E aqui atrás tens um aparelho que recebe os químicos daqui, manda por esta membrana e divide-os em dois líquidos. Um é elétrico, o outro é magnético, junto à seiva. A seiva, que é o líquido cerebral puro. Okay? Então o líquido cerebral puro chega aqui, o líquido cerebral puro está aqui, casa com os químicos, é dividido em elétrico e magnético e é lançado para baixo. Okay? Então ele começa a alimentar. Porquê que isto é importante perceber isto? Porque imagina que nós vamos a um campeonato ou estamos num bar. Imagina que acabaste de treinar o teu primeiro move flare e queres chegar ao bar e conseguir pô-lo lá. Imagina que tu chegas lá e vês copos à tua frente. Copos ao teu lado direito, vidro, shakers, mais copos, clientes, garrafas com líquido e tu estiveste a treinar apenas isto. Mas se falhares isto, não é? De repente o shaker pode voar, bater no copo, parte 3 copos, se calhar o teu trabalho está posto em causa, se calhar bateste no copo em frente ao cliente porque ele saiu para a frente e o derrubou para cima do casaco de Giorgio Armani e daquele senhor. E então o que é que pode estar aí? Onde é que eu quero chegar com este exemplo? Onde eu quero chegar é que se imaginares todas essas possibilidades aqui à frente, ok? O teu límbico vai produzir os químicos para te sentires assim, ok? Mas quando tu estavas a treinar este movimento e conseguiste fazê-lo tantas vezes que achaste, ok, então eu consigo fazer isto no bar, mas depois chegas ao bar e começa a dúvida. Quando começa a dúvida, começa a produção de químicos. Quando começa a produção de químicos, esse estado onde tu te vais colocar quando chegastes ao bar é diferente do estado emocional que tu estavas quando estavas a treinar. Ok? Então, quando tu estavas a treinar, estavas numa harmonia emocional. Okay? E meteste o programa dentro dessa harmonia emocional. Agora, quando tu chegas ao bar e começas a imaginar aquilo tudo e queres meter o teu programa a correr, que é, exemplo, o shaker a dar 2 voltas sobre 2 dedos, quando tu queres meter esse programa a correr, o que vai acontecer dentro de ti é que tu vais misturar a imagem do que tu gostarias de fazer com as imagens que tu estás a criar agora. Ok? Mas quando tu inseres um programa no teu corpo, quem está a comandar é isto. Não isto. Este não faz cá falta. Mas este entrou dentro de uma nova análise. Ok? Porque nós ao entrarmos dentro da realidade do bar, quando em casas não tínhamos nada, só tínhamos jardim à nossa volta, ou só a nossa cama, o que for. Estávamos num espaço diferente e treinámos numa harmonia emocional. E quando chegámos lá, começámos a ser minados com todas as possibilidades.
de falhar este move, ok? E se eu escolher falhar este move, nas minhas ideias, quando eu decido fazer um move, se eu ainda estiver em dúvida, é muito provável que falhe. Ou então é muito provável que não demonstre segurança naquilo que estou a fazer, como muitos de nós já experienciamos. Onde nós vamos fazer o move e aquilo sai meio torto e a gente vai agarrá-lo com medo que aquilo bata em alguma coisa e depois esperamos um bocadinho até tentarmos outra vez. Okay? E o que nós estamos a querer fazer com isso, tentar outra vez, é fazer com que a memória se torne clara perante a nova realidade, que é o bar. Okay? Estamos a tentar fazer que a memória do corpo se torne clara nos meus músculos, nas minhas conexões neurológicas estabelecidas comigo e com o meu sistema nervoso, para acionar o truque, que é uma manifestação de um antebraço, de um braço, de um ombro e 2 dedos a segurarem um shaker onde o pulso faz uma rotação, faz um snap ou torce, um dedo levanta, espera que ele dê a volta, o outro mete-se na segunda volta e ele para. É assim, este move. Ok? E quando isso está a ficar misturado com aquela ideia e eu começo a tentar, o que eu estou a querer trazer é a memória de que eu sei fazer um move e só me estou a adaptar ao meio ambiente, ao meio envolvente, que é o bar. Tem os copos, o gelo, o cliente, o copo cheio, o copo vazio, as garrafas, montes de coisas delicadas, o container. Então, resumindo e baralhando, okay? 74% da massa do neocórtex é os lóbulos frontais, é o que nos separa de todas as espécies. Apenas humanos e golfinhos têm tanta massa cinzenta, tanto lóbulo frontal. Os macacos têm 30 e tal, as galinhas se calhar não têm, mas os gatos têm 4% e os cães têm à volta de 12%. Okay? O límbico é este aqui, que está por baixo do neocórtex, produz os químicos, okay? Das emoções. O pensamento é igual a uma emoção, sempre. Okay? Uma sequência de pensamentos, um ciclo de pensamentos, se estiverem sempre na mesma harmonia emocional, se nós nos sentimos sempre da mesma forma, enquanto estamos a ter aquela sequência de pensamentos, então estamos sempre a oferecer ao corpo aqueles químicos. Okay? Se estivéssemos sempre apaixonados, como tivemos com os nossos primeiros amores da nossa vida, se estivéssemos sempre nesse estado, estávamos sempre a produzir esses químicos. Okay? Mas a vida faz-nos ver algumas coisas que têm uma fórmula química que depois vai para o corpo. Okay? Então, quando eu quero meter programas no bar, para um campeonato ou para um bar, seja um campeonato de clássica, seja um campeonato de flair, ou um show dentro de um bar, o ideal seria visualizar cada pequeno passo. Ele não tem que ser uma visualização de pormenores, ok? Ele pode ser só uma visualização emocional enquanto faço aqueles pormenores. Imagina que tens uma ideia da tua vida, vamos tornar a coisa mais simples. Estás numa situação de um campeonato da World Class, ou um campeonato da IBA, ou estás numa reunião onde estás a apresentar uma lista de drinks. Então, tu podes te visualizar lá a sentir-te bem enquanto estás a discursar. Okay? Isso é um trabalho prévio. E esse trabalho prévio recomenda-se fazer ou de manhã ou à noite. Porque a química do cérebro de manhã ou à noite está inclinada, está mais suscetível de nós entrarmos em estados de meditação. Durante o dia é mais complicado, embora seja possível. E então, se eu me visualizar
emocionalmente a fazer aquela ação, a coisa pode correr. Bem, eu falo por experiência própria porque tenho feito esse tipo de visualização, tenho escolhido músicas que façam ressonar com a minha energia do dia, para ir a campeonatos ou para fazer shows, e tenho visto esses exemplos a serem ótimos para mim, porque estou num estudo, e eles são reais para mim. Porque antigamente eu disparava adrenalinas, que é responsável o córtex reptiliano pela a descarga de epinefrina ou adrenalina, e fazia muitos campeonatos, muitas provas em adrenalina, ou shows em adrenalina, e às vezes até corria muito bem e às vezes não corria assim tão bem. E nos campeonatos com maior exposição, ou nos shows com maior exposição, era aqueles que eu me sentia mais nervoso. Okay? Então, quando tu estás... Como é que é, Bruno? Quando tu estás a ver aqui tudo o que seja pensamentos que promovem perigo, ok? Para o córtex reptiliano, esta zona aqui, este aqui é o visual, ok? Occipital. Mas este aqui, este reptiliano, que ele entra cá por dentro, ok? O reptiliano só lhe interessa uma coisa. E essa coisa é sobrevivência a todo custo. O termo utilizado é o cérebro responsável pela tua sobrevivência, e em caso de perigo, o termo é este: ou luta ou foge. Okay? Em inglês é fight or flight. E porquê que isto é importante? Porque se despertares em ti uma ideia de perigo, imagina que o perigo é: toda a gente está a olhar para mim, se eu faço alguma asneira, deixo cair um copo, parto uma garrafa, se a coisa não me corre bem, todo esse tipo de pensamentos é perigo, ok? Para além do imbalanço que vai surgir no cérebro límbico, ou seja, em balanço porque tu tinhas uma ideia, na tua ideia estava tudo bem, mas depois quando começaste a pensar, começaste a produzir outros químicos que não foram os mesmos químicos que não era a mesma construção emocional que estavas quando estiveste a treinar ou a visualizar o teu processo, e quando te deixas assombrar por estas ideias, começa a construir outros químicos. Então mudas a frequência. A memória daquilo que tu imaginaste, a memória que tinhas no corpo daquilo que tu imaginaste fazer, daquilo que tu treinaste para fazer, não te chega muito clara. Ok? Porquê? Porque ao ativar aqui imensas ideias de perigo, ok? Essas ideias de perigo podem fazer descarregar adrenalina. Okay? Podem não, vão fazer descarregar adrenalina. Porque a única coisa que esse cérebro faz, além de gravar programas, é... Começou a mexer aqui, já me dei os pés. A única coisa que esse cérebro faz é, além de gravar os programas, é salvar-te. Como? Descarregando epinefrina. Okay? E o que é que acontece quando esse dispositivo é acionado? Quando nós acionamos esse dispositivo porque vimos uma ameaça, este comunica com este vai mandar um sinal para as glândulas adrenais que estão por cima dos rins, e as glândulas adrenais vão dizer assim: ok, estamos em perigo. Então, dispara a epinefrina. O sangue é bombeado para as extremidades do corpo, para os pés, para as pernas, para os dedos e para o centro deste córtex reptiliano. Todo o córtex reptiliano é inundado de sangue. Porquê? Para irrigar aquilo e trazer o máximo de oxigênio e nutrientes para poder este sistema começar a ser o centro de operações. E quando este sistema é o centro de operações, nós estamos preparados para fugir do leão.
ok? Só que não há leão. Yeah? Então, como não há leão, não faz sentido a gente estar a acionar todo este dispositivo. Mas são as ideias é que fazem esse dispositivo ligar. Okay? Uma ideia qualquer de perigo. E a única maneira de identificar se está ou não está a ligar o córtex reptiliano é reparar no seu próprio comportamento. E esse comportamento, esse rush de energia, essa emergente energia que aparece nesses momentos, pode ser identificada com suor na mão, batida cardíaca aumentada, aumento na batida cardíaca, suores na mão, falta de sensibilidade, tremer. E porquê que esses sintomas aparecem? Porque nenhum treinou o seu flare ou o seu plano para fazer o cocktail no campeonato ou estar em frente a pessoas. Nenhum se treinou em casa, na sua área reservada. Ninguém se treinou com esse sistema ligado. Então, o corpo tem essas memórias e vai desempenhar essas memórias, porque é o único caminho é fazer os moves todos, ok? Mas ao mesmo tempo as composições químicas que ele está a receber e a produzir são diferentes de quando estavas a treinar. Então, como é que tu podes fazer a tua rotina, seja no campeonato de clássica? E eu tive há pouco tempo num campeonato e assisti a uma prova de clássica na linha da frente, porque queria ver. Okay? Eu vi colegas nossos que são bons profissionais e quando estão no habitat deles, com os clientes deles, realmente estão diferentes e sentem-se diferentes e fazem imensas vidas com extrema delicadeza. E eles ali começaram a tremer para fazer um shake, a tremer para meter para dentro de um giga, a tremer. E alguns até deixaram cair o shaker e abriram shakers no ar, coisas que também já me aconteceram no trabalho, em provas, também já me aconteceram em inúmeros desastres. Mas tudo isso pode ser prevenido se antever toda a prova. Okay? E ao antever toda a prova, dizer-se assim no sítio onde está, leva-me até à prova, e a mente leva-te até à prova. Quando tu começas a ver na tua imaginação todas aquelas pessoas, quando tu começas a ver, a fazer todas aquelas coisas, começas a produzir os estímulos da visualização que estás a fazer. É muito importante perceber isto. Hoje sabe-se que para a mente não existe diferença em estar com os olhos fechados ou com os olhos abertos. Okay? Ela produz os químicos igual. Okay? Então a capacidade de segurar um pensamento vai fazer com que esse pensamento se torne cada vez mais ávido dentro da mente, cada vez mais claro dentro da mente. E essa visão clara de um pensamento faz com que isso se torne real no nosso corpo. Okay? Na memória do nosso corpo. Então, quando tu estás a visualizar um campeonato, quando tu estás a visualizar uma prova, na realidade o que estás a fazer é projetar-te para esse ambiente, e quanto melhor tu desenvolveres a capacidade de visualizar esse meio envolvente, mais exata será a tua experiência na visualização. Okay? E é aí que tu podes começar a meter programas. É aí que tu podes começar a dizer ao teu corpo e à tua mente que há coisas que tu pensas quando chegas lá que não são reais, mas tens mesmo que dizer. Isso é programação neurolinguística. Okay? Então, quando tu utilizas a programação neurolinguística para identificares quais é que são os programas que podem correr, okay? Quais é que são as ideias que vão surgir,
quando tu identificas essas ideias, tu podes reescrever a maneira como habitualmente pensas. Habitualmente. Porque o hábito é o programa. Ok? Há um hábito de que este pensamento aqui eu normalmente respondo assim. E porquê que há esse hábito? Porque fomos ensinados na nossa experiência de crescer a conhecer como um se deve comportar nesta emoção ou nesta união de palavras. E essas palavras tornam-se, essas palavras e essas experiências emocionais, não só com as palavras, mas com as emoções, as duas, começam a ser mais tarde os nossos comportamentos. E sem querer, começamos a gravar todas as experiências da nossa vida e a tomar muitas delas como sendo um hábito de responder àquilo que nos está a ser proposto pelo meio envolvente, não só através de palavras, mas também através de emoções. Okay? Então amanhã, se calhar à mesma hora, eu vou fazer outro vídeo. Partilhem isto, metam um like, subscrevam o meu canal Flare Dojo, porque eu preciso chegar a 1000 para conseguir meter vídeos em direto. E eu gostava de fazer os vídeos em direto porque sinto-me melhor a fazer os vídeos em direto. Está aí o link. Partilhem isto porque é informação topo. O próximo vídeo vou falar da glândula pineal, ok? E vou falar do campo eletromagnético do coração e vou falar do sistema endocrino, as suas vibrações e a forma como eles interagem e o papel importantíssimo que o coração tem em unir o cérebro, o corpo. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, Ela. And open your focus and become Elio, já te aware respondo. of the Abraço. space